Em toda a era da a igreja sofreu perseguições, mas ela prevaleceu. Jesus tinha dito isto aos discípulos, que eles seriam perseguidos. Quando estudamos os 6 períodos da igreja apostólica ou primitiva, igreja perseguida, igreja imperial, igreja medieval, igreja reformada e igreja moderna, nós aprendemos que em todas estas eras a igreja verdadeira sofreu perseguições. É claro que nos nossos dias nós também sofremos perseguições. Existem países que são realmente fechados para o evangelho e mesmo em países como o nosso, que são países livres, alguma perseguição, mesmo que velada, é possível que nós soframos e em alguns momentos nós verdadeiramente sofremos. O importante não é a perseguição que sofremos, mas o importante é a forma como nós prevalecemos. Eu penso e concordo com alguns que acreditam que a igreja não sofrerá mais perseguições, até porque o diabo percebeu que na perseguição a igreja cresce, a estratégia mudou. A estratégia é levar a igreja a continuar vivendo sem relevância. Mas ainda existem lugares que igrejas são perseguidas e nós precisamos olhar para esta igreja perseguida. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas escolas bíblicas dominical e estudando as lições do 4º trimestre de 2023. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 11, do dia 10 de dezembro de 2023. E o título da nossa lição é Missões e a Igreja Perseguida. Como contribuir com a igreja perseguida? Como fazer com que a igreja perseguida prevaleça, vença? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa atitude? Eu tenho dito aqui já durante esse trimestre que o nosso problema muitas vezes não é o missionário de ponta, o missionário que vai para o campo, porque ele vai, se envolve, se empenha, deixa pátria, família, se envolve verdadeiramente no campo. O desafio que nós temos na área missionária somos nós, os missionários de apoio. Nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida e nos envolver também, orando, nos envolvendo a cada dia mais, contribuindo com a evangelização mundial. E na aula de hoje nós vamos entender um pouco mais desta igreja perseguida. O texto áureo da nossa lição está em 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo 12, que nos diz o seguinte: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos os que querem viver piamente. O que é viver de forma piedosa? O que é alguém piedoso? É alguém que é voltado para a vida devocional, alguém que é voltado para o exercício da vida devocional, né? Para a piedade cristã, no nosso caso, mas como um todo para o envolvimento com a espiritualidade. Então, Paulo está dizendo que todos que querem viver piamente, eles vão sofrer perseguição, viver piamente em Cristo. Nós precisamos entender uma coisa, meus queridos. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo em que o espaço está ficando pequeno para a igreja. É um mundo que não tolera muito mais esse envolvimento da igreja. Nós estamos vivendo o que eu chamo, e já falei isso aqui em alguns trimestres passados, sobre a ditadura da opinião. Qualquer opinião discordante é razão de sermos severamente criticados. E isso é um aspecto de perseguição moderna que nós estamos sofrendo. Só que nós precisamos entender o seguinte: todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão algumas perseguições. E esta é a prova de que nós não estamos em conformidade com o mundo. Quando somos perseguidos pelo mundo, nós entendemos que não estamos em conformidade com o mundo. A verdade prática da nossa lição de número 11 nos diz que precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então, a verdadeira fé se consolida, não é, diante de perseguições.
quando a nossa fé é desafiada. Os cristãos de igrejas perseguidas, eles vivem alguns aspectos da fé cristã que, graças a Deus, nós não vivemos, né? Eu falo que é preciso nos despertarmos para que sejamos crentes de verdade, para que estejamos envolvidos com a fé, não só diante da perseguição ou da probabilidade da perseguição, mas nos envolvamos com a fé, porque esse é o desejo do nosso coração. E aí nós vamos entender perfeitamente quando a Bíblia diz: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós vamos à palavra-chave na nossa lição da aula de hoje, que é perseguição. O que é sofrer perseguição? É sofrer qualquer tipo de pressão, seja ela psicológica, emocional ou física, por parte daqueles que não concordam com o nosso pensamento, e sofremos essas pressões, então, por causa da forma como nós nos expressamos, como nós nos posicionamos. Isso é ser perseguido. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 6, versículos 8, 9, versículos 13 e 14, e o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. O texto nos diz o seguinte: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Primeiro capítulo 6 de Atos é um capítulo que trata de um momento de perseguição da igreja, em que se levantou uma grande perseguição e há, então, uma transição da igreja apostólica, a igreja primitiva, para a igreja perseguida. Quando o próprio Saulo ele autorizou a morte de Estevão, cheio do Espírito Santo, pregava a palavra. A Bíblia diz que eles não conseguiam se conter nessa conversa, nesse debate que tinham com ele, e eles então resolveram matar Estevão. Claro que, para aqueles que conhecem bem essa história, leiam o capítulo 6 do livro de Atos, vão entender que Estevão não se intimidou, Estevão prevaleceu, morreu, mas a palavra de Deus avançou. Levantou-se uma perseguição, e a partir dessa perseguição iniciada com a morte de Estevão, a igreja saiu de Jerusalém e foi para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós vamos perceber que, diante da perseguição, a igreja, em pouco mais de 3 décadas, alcançou todo o mundo habitado da sua época. Então é sobre isso que nós vamos tratar na lição de hoje. Na nossa introdução, o nosso comentarista deixa claro para a gente, vamos destacar aqui algumas coisas, que hoje, mais de 6 milhões de cristãos no mundo são perseguidos por expressar a sua fé em Jesus. São perseguidos por expressar a sua fé em Jesus. Não é uma perseguição por causa de atitudes ruins. É uma perseguição por causa da forma como esses cristãos expressam a sua fé. Eu quero dizer nesse início aqui da nossa
aula, na nossa parte introdutória, que nós não podemos nos curvar diante da ditadura da opinião. Eu sei que hoje a gente falar a verdade, a gente é criticado. E alguns dizem, hoje usam algumas palavras, são palavras fortes, né? Mas palavras tais como genocida, são palavras que são muito utilizadas, intolerância, e outras palavras, não é? Fundamentalista. Essa palavra fundamentalista tomou um sentido totalmente pejorativo. Nós não podemos nos curvar diante da ditadura da opinião. Nós precisamos entender o seguinte: nós temos um direito constitucional de expressar a nossa fé e, sobretudo, nós não podemos ter medo. Precisamos estar prontos. A igreja primitiva estava pronta para entregar a sua vida se fosse preciso. É claro que no Brasil hoje nós não chegamos a esse ponto, mas nós precisamos estar prontos para defender a nossa fé e celebrar a nossa fé em Jesus como um todo. Primeiro ponto, a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Primeiro parágrafo, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Eu fiz questão de destacar isso aqui, que o texto fala que os homens que perseguiram Estevão eram da sinagoga dos libertos, mas, na verdade, de libertos não tinham nada, né? Esse texto de Atos, capítulo 6, mostra que ele passou a ser vítima, Estevão passou a ser vítima de mentiras, subornos e falsas testemunhas. Perceba que a coisa não mudou muito de figura nos nossos dias, né? Mentiras, subornos e falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputassem com eles a respeito das Escrituras. Então, a igreja nasce nesse contexto. Jesus disse que a igreja ficaria em Jerusalém, até do alto ser revestida de poder. Ela foi revestida de poder e essa perseguição que Deus permitiu impulsionou a igreja para sair dos muros de Jerusalém. Levou a igreja a verdadeiramente fazer a obra missionária, a se envolver com missões no mundo inteiro. Então a igreja nasceu nesse contexto de perseguição. Segundo parágrafo. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões,
pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A igreja foi dispersada como consequência. À medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Essa dispersão da igreja foi uma estratégia de Deus. Foi um caminho que Deus encontrou para fazer com que o evangelho chegasse no mundo inteiro. A gente vai perceber que, em pouco mais de 3 décadas, o mundo habitado da época estava evangelizado. Eu costumo dizer que onde chegava um crente da igreja primitiva, chegava um missionário. Cada crente era um missionário. Eles tinham essa visão. Eles fugiam, sim, em alguns casos, né, de algumas perseguições e morte, mas onde eles chegavam, eles se estabeleciam e eles faziam questão de declarar a sua fé em Jesus. E isso atraía as outras pessoas à sua volta. Então, na dispersão, a igreja cresceu muito. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a perseguição cristã é uma realidade. A perseguição cristã é uma realidade. É interessante que, é claro que historicamente falando, nós vamos perceber que a Igreja Católica Romana perseguiu, por exemplo, os judeus. A Igreja Católica Romana perseguiu aquele que elas julgavam hereges. Mas hoje, nos dias em que nós vivemos, nós podemos praticamente afirmar que a única religião que sofre perseguições ainda no mundo é a religião cristã. É a religião cristã. As demais são, de alguma forma, aceitas e convivem bem entre si. Mas, em alguns países, os cristãos ainda são perseguidos. O nosso escritor nos propõe aqui que, de acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas no mundo. Eu achei interessante isso aqui, porque é um dado estatístico e um dado correto, e o que nós percebemos é que o mundo está se globalizando, e ao invés de diminuir esses atritos, esses conflitos entre povos, esses conflitos continuam aumentando. É claro, sobretudo, que nós precisamos entender uma questão do mundo espiritual. O mundo espiritual se movimenta para tentar dissuadir a igreja daquilo que é verdadeiramente o seu propósito. Mas nós precisamos permanecer firmes, levar adiante a palavra de Deus e anunciar o evangelho. Orar pelos nossos irmãos da igreja perseguida e dar-lhes o apoio que eles precisam, para que eles continuem seguindo adiante. Segundo ponto, a perseguição cristã na atualidade. Primeiro parágrafo, em muitos lugares ser cristão é perigoso. A gente sabe que hoje ser evangélico é algo que assim, se difundiu no mundo. No nosso país, por exemplo, se falar que evangélico é talvez uma oportunidade de ter um requisito a mais para uma vaga de emprego, por exemplo. Mas, no geral, nós ainda temos pessoas que estão sendo perseguidas no mundo. No nosso caso, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 6º, ela nos garante a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. A própria Constituição Federal, ela nos dá esse amparo jurídico, né?
a Constituição Federal de 1988. Isso aqui já é um período da vida que eu me lembro, quando foi formada a Constituinte, que foi uma comissão para elaborar e votar e aprovar como foi feito a Constituição Federal de 1988. Então, a própria Constituição Federal, ela nos dá esse direito. E eu gosto sempre de falar isso com os crentes, dizer o seguinte: nós não somos proibidos de pregar o Evangelho, nós não somos proibidos de lutar contra o homossexualismo, nós não lutamos contra o homossexual, porque aí é mexer na dignidade da pessoa humana, mas nós também temos o direito de professar a nossa fé, de expressar o que nós verdadeiramente cremos em Jesus. Segundo parágrafo do segundo ponto, Coreia do Norte, a nação mais fechada para o Evangelho. Hoje, a nação mais fechada para o Evangelho é, sim, a Coreia do Norte. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e honrosa tortura. Intensa e honrosa tortura. Então, na Coreia do Norte, as leis são totalmente contrárias aos que professam a fé em Cristo Jesus. Não se pode pregar o evangelho lá de forma aberta. Existem missionários lá, existe uma igreja subterrânea lá na Coreia do Norte e ela está crescendo a cada dia, porque Jesus é o dono da igreja. Então a igreja realmente sempre cresce. Terceiro ponto da nossa lição: como ajudar a igreja perseguida. Como ajudar? É especulando. É procurando saber, quem está sendo perseguido hoje, como é que vai ser? Conta para mim a história de martírio que aconteceu. Não. Como ajudar a igreja perseguida? Primeiro, conhecer a gravidade da situação. E aí, o nosso comentarista, ele nos dá uma sugestão aqui, ó. Procure conhecer a dimensão do problema e se sensibilize com ele. Procure entender o que está acontecendo. Procure saber, conhecer, não ficar paradinho no seu mundo aí, de braço cruzado. Não, procurar conhecer o que está acontecendo aqui no mundo à minha volta. Eu fiz questão de escrever aqui que a oração tem um poder sobrenatural. Um poder sobrenatural. Então, a oração pode mudar as coisas. A oração pode transformar a realidade. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu acho que já contei isso aqui no trimestre, eu estava num trabalho de missões na cidade de Santa Bárbara, no interior de Minas Gerais, e o pastor Antônio Ataíde, então, pediu oração justamente pela Coreia do Norte, a igreja mais perseguida, o país que mais persegue os cristãos. E então eu comecei a pensar, será que nesta hora, neste momento, os irmãos lá do outro lado do mundo, na Coreia do Norte, sabem que tem um grupo de pessoas aqui no Brasil, no interior de Minas Gerais, orando por eles? E o Espírito Santo me disse: eles podem não saber que vocês estão orando por ele, mas as orações de vocês estão chegando diante de Deus e Deus vai mover o mundo espiritual. Nós precisamos ter essa consciência. Orar pela igreja perseguida, orar para que Deus mova as coisas, orar para que Deus abra as janelas dos céus, orar para que Deus mande mais obreiros para a sua seara. Então existem várias razões pelas quais nós devemos orar em prol da igreja perseguida. Terceiro parágrafo do terceiro ponto: se envolva com a causa da igreja perseguida. Se envolva com a causa da igreja perseguida. O nosso comentarista nos diz aqui que as histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão de fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. Que dimensão de fé é essa? É ir às últimas consequências. É suportar até os últimos açoites. É estar de pé, é realmente entregar a sua vida, entregar a vida pela causa do Mestre. Nós sabemos que isso é possível, e temos que orar para que Deus encoraje aqueles que estão passando essas situações a chegarem nesse ponto de envolvimento com Cristo, um ponto tão intenso que eles são capazes de entregar a própria vida. Então, como ajudar a igreja perseguida? Conhecendo a gravidade da situação,
orando pela igreja perseguida e se envolvendo com a causa da igreja perseguida. Vamos aos comentários que nós temos feitos. 3 comentários que eu quero fazer, que eu julgo ser importante dentro do assunto dessa lição de hoje. Primeiro, qualquer perseguição por amor a Cristo deve ser motivo de alegria. Nós não podemos, se enfrentarmos perseguições, começarmos a falar, ai, que dó de mim, Deus está me permitindo ser perseguido. Não, não. Nós temos que nos sentir encorajados. Qualquer perseguição por amor a Cristo deve ser motivo de alegria. Deve ser motivo realmente que nos coloca diante de Deus. Como disse Pedro, eu não mereço ser, não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, vire a cruz de cabeça para baixo. Jesus também foi perseguido por falar a verdade, por defender a família, por defender a verdade. Segunda consideração importante. Não podemos nos intimidar nem por um segundo. Nem por um segundo. Precisamos ter coragem de nos levantar, de erguer a cabeça e dizer, não, nós não vamos nos calar. Querem calar a nossa voz, mas nós não vamos baixar a nossa cabeça. Nós vamos em frente, fazendo a obra de Deus com esmero, com dedicação, para que o nome de Jesus seja glorificado. E aí ocorre a terceira consideração que eu quero fazer aqui. A igreja é o braço de Deus na terra. Ou seja, as mãos de Deus podem tocar as pessoas, mas para que as mãos de Deus toquem as pessoas, nós precisamos de um braço. Não é assim? A minha mão pegar aqui, ó, a xícara que está aqui do lado, ó, nossa caneca aqui da Academia de Pregadores, o meu braço tem que estender lá. A igreja é o braço de Deus na terra. E o braço, ele é formado de braço e antebraço, para ter flexibilidade. Então, meus queridos, nós precisamos ser, primeiro, flexíveis. Primeiro, ser o braço de Deus na terra. Segundo, ser flexíveis. Terceiro, precisamos estar ligados à cabeça pelas terminações nervosas. Porque quando estamos ligados à cabeça, e quem é o cabeça da igreja? Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Quando estamos ligados à cabeça, a cabeça dá o comando e nós obedecemos. Então, realmente, precisamos ser o braço de Deus na terra. Deus tem coisas grandes para esta geração. Deus pode fazer coisas grandes nesta geração. Eu sei que não é fácil, mesmo vivendo em um país livre, de alguma forma nós sofremos algumas retaliações, mas nós devemos seguir adiante, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, orar pela igreja perseguida e clamar para que o sangue de Jesus encontre pessoas que sejam libertas e tenham seus pecados perdoados, a fim de viver com o Senhor. Ok? Então aprendemos na aula de hoje sobre missões e a igreja perseguida. Que nós entendamos o propósito da igreja e que nós vivamos verdadeiramente o propósito de missões. Queridos, Deus te abençoe, é um prazer ter a sua audiência aqui conosco. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.